No âmbito da política internacional do governo Lula, a Associação das Mulheres Diplomatas Brasileiras manifestou frustração e descontentamento com as promessas não cumpridas pelo presidente Lula na questão do respeito à igualdade de gênero. Em nota, o grupo que apoiou o petista nas eleições do ano passado falou da falta de compromisso do Itamaraty com a promoção de uma política de gênero institucionalizada. A crítica acontece após uma série de nomeações de embaixadores homens para cargos no exterior, em especial aqueles considerados de mais alto valor na carreira diplomática. De 47 nomeações do governo Lula, apenas 6 são de mulheres. A associação falou em nítido descompasso entre palavras e ações. Eu vou abrir aspas. Passados quase 6 meses de gestão, as mulheres diplomatas seguem aguardando medidas que revelem efetivo compromisso com a promoção da equidade de gênero e, sobretudo, respeito ao profissionalismo e a dedicação das mulheres na carreira diplomática brasileira. Eu fecho aspas para esse comunicado dessa associação que representa as mulheres diplomatas. Vamos a Brasília, José Maria Trindade. O presidente Lula já deu várias declarações dizendo que nada justifica a desigualdade de gênero. Inclusive, Zé, teve até aquela proposta de igualdade, equiparação salarial entre homens e mulheres. Foi aprovada. Exatamente. Agora, olhando para a manifestação das diplomatas, você chega a qual conclusão? Muito discurso e pouca ação? Blá, blá, blá. Lula fez vários discursos durante a campanha, a gente pode até enumerar aí a história de fazer um governo plural, um governo com vários partidos, e o PT está mandando, está nomeando, e é isso que provoca uma grande dificuldade política no Congresso Nacional. O governo agora é do PT, mas durante a campanha era um governo plural, era um governo com vários partidos políticos. O mesmo discurso fez Lula sobre gênero, né? E, olha, Daniel, dá para notar, não precisa fazer pesquisa, eu sempre observo isso e falo. A gente chega em almoços assim, políticos na casa de autoridades e dá uma olhada em volta e não vê mulheres. Uma ou outra é uma raridade, as mulheres que vão não são exatamente mulheres que estão no poder. Na Câmara dos Deputados é visível o número de deputados e de deputadas, no Senado também, mas na esplanada e até na direção de empresas privadas e estatais. Isso é visível. Fazer esse discurso é pegar o que é visível e jogar ao ar. E aí não faz nada. Eu vejo isso, eu reclamo disso, da falta, da presença que mulher faz. A mulher, ela tem uma capacidade de gestão muito boa. Nós somos diferentes, os homens e as mulheres. Nós temos características próprias. Não significa que um é melhor e o outro é pior. Não é disso que eu estou falando. Nós temos características próprias e é preciso aproveitar essa característica própria da mulher, de gestão, de humanização do serviço público e assim por diante, e aproveitar mesmo, né? Mas eu estou falando, eu não sou presidente da República, um presidente da República que fala e não faz, ele se joga no descrédito. Então não adianta ficar fazendo discurso, tem que colocar na prática. Essa reclamação das diplomatas é perfeitamente entendível e levado em conta. Tem que se fazer alguma coisa. E quem faz isso aí, quem faria é o governo. É o presidente Lula que deveria fazer. Mas o discurso é importante, é bom porque chama atenção, mas ele não resolve, falta a prática. E as mulheres diplomatas estão mostrando claramente que há essa dificuldade no governo do PT, não é no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, não, é no governo do PT. Eu noto aqui, Daniel, de que a política, ela é masculina, tudo é masculino. As mulheres chegam aqui, logo, elas estão até masculinizadas nas roupas, no jeito de se portar e assim por diante. Tamanha é a opressão que se tem no meio político. O governo pode mudar isso e não muda porque não quer. Agora, Roberto Mota, do Rio de Janeiro. Mota, se o Lula não defendesse tanto a igualdade de gênero, certamente esse assunto não seria pauta aqui no programa no dia de hoje. Foram dezenas de nomeações para embaixadores nesses 6 meses, 41 homens receberam os cargos e somente 6 mulheres. Quando você prega uma coisa na qual você não acredita, inevitavelmente o seu comportamento vai revelar isso. Eu acredito na igualdade de oportunidade.
independente de gênero ou qualquer outra característica que não seja talento, esforço, competência, capacidade de realização. Eu acredito na igualdade de oportunidades e sempre me comportei assim, tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal. Mas parece que muita gente ainda cai nessa conversa populista. A definição de populista é o sujeito que diz o que você quer ouvir e depois ele faz o que ele quiser. E aí já é tarde demais. A Associação das Mulheres Diplomatas Brasileiras publicou uma nota falando da profunda frustração com a falta de compromisso da chefia do Ministério das Relações Exteriores com a promoção de uma política de gênero institucionalizada dentro do órgão. Eu achei essa frase um pouco complicada. Para mim, essa associação deveria defender a igualdade de oportunidades. Tem uma vaga aberta, vamos selecionar aquele que é mais competente, que é mais preparado, mais adequado, independente de qualquer característica. Tá? Segundo a associação, os números das nomeações vão na contramão das palavras do próprio ministro das Relações Exteriores, que tinha anunciado a elaboração de uma política de diversidade e inclusão no Itamaraty. E não cumpriu. Ou seja, continua aumentando aquele grupo dos arrependidos, aquele grupo que esperava o Mandela, o Messias, aquele grupo, né, de pessoas que, contra todas as evidências, esperavam algo diferente do que está acontecendo. E agora descobriram que não vai rolar. O uso de pautas como a defesa dos direitos das minorias é uma arma política usada há muito tempo pela esquerda, mas ela é uma arma política eleitoral, porque essa pauta só vale para conquistar voto, para conquistar apoio. Depois que a vitória foi alcançada, a pauta some, porque há outros interesses que precisam ser atendidos. Isso não é nenhuma novidade. Bastaria observar o que acontece em todos os países onde socialistas ou comunistas chegaram ao poder. Agora, Tiago Pavinato, Janja disse que queria ressignificar o papel de primeira-dama. Será que essa manifestação das diplomatas que se frustraram com Itamaraty será tema de algum tipo de debate na alcova? Claro que não. Quais são as notícias da última semana? A Rosângela Silva, vou tratá-la com muito respeito. O assunto é sério. Ela reclamou para um jornalista da Folha que ela sofria muito no papel de primeira-dama, que ela queria fazer mais pelas mulheres. Bom, ela disse isso praticamente no mesmo dia, se não foi no anterior, foi no seguinte, em que a Adélis Ortiz levou um soco no peito de um segurança do marido dela. Fazia parte do GSI, que é a segurança da presidência, e o presidente é ele. Aliás, ela é chamada no Congresso de Presidenta. Não disse uma palavra sobre esta mulher, já bastante experiente na sua profissão, uma mulher com certa idade, que passou, lutou contra o câncer, tinha uma mastectomia, levou um soco naquela região e disse que foi uma das piores dores que ela sentiu na vida. Isso porque ela levou um soco, porque ela ousou fazer uma pergunta para um ditador que o marido da Janja diz que é um líder democrático. Um ditador que, aliás, quando as opositoras venezuelanas são mulheres, ele não só encarcera, como estupra. Perdeu uma oportunidade. Mas, dona Rosângela, a presidenta, é também apontada como Rasputina. Rasputina é um neologismo que eu criei a partir do Rasputin, que era
aquele que ficava ao pé do ouvido do czar da Rússia, dizendo tudo o que ele tem que fazer e o que ele não podia fazer. A notícia da semana é que Janja, da semana passada, aliás, ganhou um gabinete ao lado do presidente da República. E ela serve de filtro para todas as decisões do presidente. Portanto, se ela, conhecida como presidenta, funcionando como Rasputina, com um gabinete ao lado do marido e apontada como filtro de todas as decisões do presidente Lula, sabia que das 47, foram 47 nomeações, deve ter sido 47 novas nomeações que o Itamaraty fez para as chefias, apenas 6 foram de mulheres. E com isso, nós temos os seguintes números. Os números são bastante verdadeiros sempre. E é por isso que o Lula não gosta de livros de economia, porque a verdade e a mentira funcionam como água benta no diabo. No governo de Jair Bolsonaro, o misógino fascista, nós tínhamos 14,2% das diplomatas em cargos de chefia. Com essa alteração de Lula, nós temos 15,2% de mulheres no cargo de chefia. Não dá uma mulher. Portanto, a se considerar esses números, o governo Lula, ele tem tanto compromisso com as mulheres quanto tem aquele a quem ele acusava de misoginia. E vale lembrar que no ministério de Lula nós temos muito para nada. Ministério da Igualdade Racial, que é um assunto totalmente esgotado nos direitos humanos. Ou seja, cai lá, nós temos mulheres em ministérios pequenos, Nízia Trindade num grande ministério que é a saúde, mas já está sendo rifada, e Marina Silva, que está sendo frontalmente desrespeitada. Agora, nos 23 ministérios de Bolsonaro, nós tínhamos uma mulher que cuidava da pasta mais importante para a sobrevivência desse país. À frente do Ministério da Agricultura, nós tínhamos ali, alguém falou aqui para mencionar a Simone Tebet, mas que diferença faz a Simone Tebet também? É um famoso ministério para nada, porque quem comanda tudo ali é o Haddad, se é que comanda. No governo do Jair Bolsonaro, nós tínhamos a senadora Tereza Cristina no cargo de ministra da Agricultura. Esse, o principal ministério de um país que se sustenta do agro. E o que é que nós temos no governo Lula? Nós temos que 3 homens estão fazendo mal e porcamente o trabalho que uma mulher fez no governo do Jair Bolsonaro. Então, se alguém mostrou que a mulher pode ser melhor do que o homem num cargo de comando político, ironicamente foi o Jair Bolsonaro, porque a mulher que ele colocou na principal pasta desse país foi substituída por Lula por 3 homens que não conseguem fazer 1/3 do trabalho da Tereza Cristina. Portanto, senhores, só para concluir, não há interesse com a diversidade. Vejam, o ministro indicado ao STF frustrou todas as mulheres juristas, frustrou todas as mulheres pretas juristas, e existem mulheres pretas com notável saber jurídico nesse país, e eu não canso de mencionar aqui o exemplo da professora Eunice Guerra de Jesus, da Universidade de São Paulo. Ele indicou um homem branco, cisgênero, heteronormativo, heterozigoto, que, senhores, ainda se apresentou ao Senado como um conservador católico. Tudo aquilo que a militância tanto temia das indicações de Bolsonaro. E Lula não está nem aí. E se Janja, Dona Rosângela, me desculpe, ela é o filtro de Lula, tem um gabinete ao lado dele, se ela não disse nada, se ela aprovou essa tomada de decisão do Itamaraty, que mantém a situação das mulheres como estava no governo Bolsonaro, é porque a própria Dona Rosângela também
não dá a mínima para a causa das mulheres.